Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. A maldição dos brinquedos abandonados. Boa noite, pessoal. Meu nome é Renato, e eu sou um daqueles caras que, por mais que queira, nunca consegue dormir direito. Tenho certeza de que isso tem a ver com algo que aconteceu há muitos anos, mas antes de explicar, me deixe contar um pouco sobre minha vida que eu levava na época. Eu sempre morei em um bairro tranquilo, na periferia de uma cidade pequena, e naquela época, a vida era simples. Não havia muito a fazer. Meu passatempo favorito era andar de bicicleta pelas ruas de terra ou brincar de esconde-esconde com os amigos no final da tarde. Mas algo mudou na minha vida quando eu encontrei aquele brinquedo. Na verdade, deveria ter deixado ele onde estava. Tudo começou numa tarde quente de verão. Eu estava com meu amigo Gabriel, um daqueles amigos inseparáveis. Decidimos explorar um antigo casarão abandonado, bem afastado de nossa casa. A casa era um lugar que todos na cidade evitavam, já que rumores diziam que ali havia acontecido algo muito estranho anos antes. Algumas pessoas falavam que a casa era amaldiçoada, mas como toda criança, a curiosidade falava mais alto. Quando chegamos lá, o portão estava semi-aberto, rangendo com o vento. As árvores ao redor estavam repletas de musgo, e o chão estava coberto de folhas secas. Era um lugar sinistro, mas nós decidimos entrar. Dentro da casa, a poeira era espessa. As janelas estavam cobertas por cortinas rasgadas, e o cheiro de mofo era forte. Andamos pela sala principal. Enquanto olhávamos os móveis antigos e a poeira, algo peculiar chamou nossa atenção. No canto, uma prateleira com diversos brinquedos antigos, empoleirados como se tivessem sido deixados ali há anos. Mas o que mais chamou minha atenção foi uma boneca de porcelana, com um vestido sujo e rasgado. Ela estava sentada em uma cadeira, com os olhos de vidro fixos, como se estivesse nos observando. Eu não sei porquê, mas algo naqueles olhos me fez sentir uma sensação gelada na espinha. Vai lá, pega ela, disse Gabriel, rindo. Eu hesitei, mas minha curiosidade foi maior. Peguei a boneca nas mãos. Quando o fiz, senti um arrepio estranho, como se o ar na sala tivesse mudado. O silêncio era perturbador. Tá vendo? Nada demais, Gabriel disse, mas eu não conseguia tirar os olhos da boneca. Algo parecia errado. Foi quando ouvi um som baixo, como se um sussurro estivesse vindo da boneca. Deixe-me em paz. Fiquei paralisado. Gabriel olhou para mim, com uma expressão confusa. Você ouviu isso? Perguntei, minha voz trêmula. Ele riu e disse que era apenas minha imaginação. Mas eu sabia o que eu tinha ouvido. Tentei afastar o pensamento, mas, por mais que quisesse, não consegui. Algo estava definitivamente errado. Decidimos sair da casa, mas a sensação de estar sendo seguido me acompanhava. Durante a caminhada de volta, parecia que algo, ou alguém, estava nos observando de perto. Não falei nada a Gabriel, mas eu podia sentir uma presença atrás de mim. Naquela noite, quando cheguei em casa, coloquei a boneca em cima da minha mesa de cabeceira, apenas para afastá-la de mim, mas eu sabia que não conseguiria dormir direito. Eu estava inquieto. Senti como se a boneca estivesse me observando enquanto eu me virava na cama, os olhos de porcelana fixos em mim. De repente, no meio da noite, o som de um vidro quebrando me acordou. Eu pulei da cama, meu coração disparado. Quando olhei para a mesa, a boneca estava virada para o lado, seus olhos brilhando intensamente no escuro. E foi nesse momento que algo estranho aconteceu. Os brinquedos que eu tinha visto na casa começaram a aparecer, um por um, na minha casa. Primeiramente, eram os sons. Os brinquedos faziam barulho de forma estranha durante a noite, como se estivessem sendo movidos. Depois, comecei a ver pequenas sombras nas paredes, como se os brinquedos estivessem se movendo sozinhos. Eu não conseguia mais dormir. As noites eram cada vez mais aterradoras.
Eu sentia que estava sendo perseguido, que algo estava sempre atrás de mim, observando cada movimento meu. Tentei jogar a boneca fora, mas no dia seguinte ela estava de volta, mais uma vez em cima da minha mesa. Na mesma noite, algo ainda mais sinistro aconteceu. Minha mãe, que dormia no quarto ao lado, foi encontrada paralisada, com os olhos arregalados e um olhar de terror no rosto. Ela não conseguia falar, apenas balbuciava palavras desconexas. Quando finalmente se recuperou, ela contou que sentiu uma presença estranha no quarto, algo frio e pesado, e então viu um vulto se movendo na direção dela. A situação piorou quando Gabriel, que havia me acompanhado até a casa abandonada, também começou a sentir os efeitos da maldição. Ele me ligou uma noite, com a voz trêmula, dizendo que algo estava em sua casa. Ele ouviu os brinquedos se mexendo em sua sala e, ao entrar para verificar, encontrou as mesmas bonecas que eu vi na casa abandonada, todas posicionadas de maneira ameaçadora, com os olhos olhando fixamente para ele. Aconteceu uma série de eventos estranhos em nossa cidade. Vários relatos começaram a surgir, pessoas falando sobre brinquedos que apareciam do nada e figuras sinistras observando de dentro de casa. Não demorou muito para que o rumor de uma maldição começasse a se espalhar. Depois de semanas de terror, tomei uma decisão. Eu precisava voltar à casa abandonada e confrontar o que estava acontecendo. Quando cheguei lá com Gabriel, encontramos algo ainda mais perturbador. A casa estava cheia de bonecas, todas com os mesmos olhos de porcelana, todas nos observando. Eu entendi naquele momento que a casa estava ligada à maldição. A boneca, a primeira, era a chave. Quando a toquei pela primeira vez, algo foi desencadeado, e as almas dos brinquedos abandonados haviam sido libertadas, amaldiçoando todos ao redor. Para quebrar a maldição, precisávamos devolver todos os brinquedos à casa, mas quando tentamos sair, a porta se fechou sozinha. Como se a casa não quisesse mais deixar-nos ir, fomos cercados por brinquedos que se moviam sozinhos, como se estivessem vivas, ansiosas por vingança. Nunca mais voltei àquela casa, mas a sensação de ser observado nunca se foi. A cada noite, os brinquedos continuam a aparecer em minha casa. Mesmo agora, sei que não estou mais sozinho. A boneca do espelho. Boa noite. Quando você estiver ouvindo isso, espero que não esteja em um lugar isolado, nem em um ambiente silencioso demais. Porque, para ser sincero, o que vou te contar não vai te deixar em paz. Eu sou Leandro, e o que estou prestes a relatar é algo que aconteceu comigo, e que, até hoje, não consigo entender por completo. Eu sempre fui uma pessoa bastante cética, nada muito supersticiosa, até o momento em que, por um acaso do destino, encontrei um objeto que mudou minha vida para sempre. Não sou daqueles que acreditam em fantasmas ou espíritos, mas essa história vai me fazer repensar tudo. Eu e minha esposa, Camila, mudamos para uma casa velha nos arredores da cidade. Era um lugar tranquilo, longe da agitação urbana, o que nos deu a sensação de que finalmente tínhamos encontrado o lugar perfeito para começar uma nova fase. A casa tinha uma história, claro. Diziam que foi construída no início do século passado e que várias famílias haviam morado lá, mas sempre se mudavam rapidamente. Nada muito além de boatos, mas mesmo assim, nós tomamos cuidado. Fizemos uma limpeza profunda no local e começamos a decorar. Foi na tarde em que estávamos na casa, dando os toques finais, que encontramos o que parecia ser um antigo espelho, em um dos quartos abandonados no fundo da casa. Ele estava em um estado precário, com a moldura quebrada e coberta por poeira. A princípio, pensei em jogá-lo fora, mas algo me fez hesitar. Era como se o espelho tivesse um tipo de magnetismo, algo que me atraía. Eu decidi limpar a moldura, e quando fiz isso, notei que o vidro estava ainda perfeito, sem uma única rachadura. Algo raro para uma peça tão antiga. No fundo da moldura, entre as rachaduras da madeira, havia um pequeno bilhete, escrito à mão com uma caligrafia fina. Não entendi muito o que estava escrito, mas as palavras "não toque" se destacavam, e isso, claro,
me fez sentir uma espécie de calafrio. Mas eu não estava disposto a deixar um pedaço de história da casa escapar de minhas mãos. Coloquei o espelho na parede do corredor, em frente à porta do quarto. Camila estava em outra parte da casa e não viu o espelho imediatamente. Quando ela entrou no corredor pela primeira vez, parou de repente. Olhou para o espelho e, por alguns segundos, ficou quieta, como se estivesse em transe. Isso me assustou um pouco. Ela, que sempre foi cética como eu, não parecia mais tão relaxada. Leandro, você viu isso? Ela perguntou, com os olhos fixos no espelho. Algo estava lá. Eu dei de ombros, rindo, tentando disfarçar o desconforto. São só histórias, amor, disse. Mas, mesmo assim, eu também comecei a sentir uma leve sensação de desconforto. Como se aquele espelho estivesse esperando por algo. Não sabia o que, mas algo não estava certo. A primeira noite que passamos naquela casa foi estranha. Não era apenas o espelho. Eu ouvi sons, como se alguém estivesse andando na casa durante a madrugada. A princípio, pensei que fosse o vento ou os barulhos naturais de uma casa velha, mas o som era diferente. Vinha de dentro da casa. Eu me levantei, apaguei as luzes e comecei a andar pela casa em silêncio. A cada passo, o som parecia mais próximo. Passei pela porta do corredor, perto do espelho, e foi quando eu vi. Algo se movia na superfície do vidro. Não era meu reflexo. Não era o reflexo de nada que eu pudesse identificar. Era uma figura feminina, com longos cabelos negros e um vestido branco sujo. A expressão do reflexo era vazia, sem vida, como se a pessoa estivesse parada ali, esperando. Eu sabia que não estava imaginando coisas. Minha respiração ficou pesada. Quando tentei me aproximar, a figura desapareceu. O vidro voltou a ser transparente, mas agora eu sentia que algo estava ali, no reflexo, esperando. Camila começou a reclamar de pesadelos, dizendo que via uma mulher em seu sonho, sempre a mesma figura, parada em frente ao espelho, olhando fixamente para ela. Não demorou muito para que a tensão aumentasse entre nós. O ambiente estava ficando insuportável. Eu não queria admitir para minha esposa que estava com medo, mas o espelho, ele parecia estar afetando nossa saúde mental. Eu sentia como se algo estivesse sugando nossas energias, como se a casa estivesse ficando mais pesada a cada dia que passava. Uma noite, depois de muito insistir, Camila finalmente concordou que deveríamos tirar o espelho da parede. Mas ao tentarmos removê-lo, percebemos algo que não havia visto antes. Em torno da moldura, como se estivessem gravadas, havia figuras. Pequenos desenhos de rostos, todos com os olhos fechados, mas com sorrisos distorcidos. Pareciam estar em movimento, como se estivessem vivos. Camila teve um acesso de pânico e começou a gritar, mas quando tentei acalmá-la, olhei novamente para o espelho. A figura feminina apareceu novamente. Desta vez, seus olhos estavam abertos, e ela estava sorrindo. Foi aí que a verdade veio à tona. O espelho não era apenas um objeto antigo. Ele estava preso a algo muito mais profundo, algo além da nossa compreensão. Era como se ele tivesse capturado uma parte da alma de alguém, ou de algo. Tentamos queimar o espelho, destruí-lo de qualquer forma, mas ele sempre se regenerava. No momento em que estava prestes a ser destruído, ele voltava à sua forma original, intocado, e sempre com aquele sorriso distorcido. Nos dias seguintes, os reflexos começaram a se distorcer ainda mais. Quando olhávamos no espelho, víamos não apenas o que estava ali, mas algo mais. Algo que não devia estar. A figura foi se tornando cada vez mais nítida. E quando uma noite, eu olhei uma última vez, ela não estava mais no espelho. Ela estava na minha frente, bem atrás de mim, com os olhos brilhando de um modo irreconhecível. Eu não podia mais fugir. A última coisa que ouvi de Camila foi seu grito, seguido de um silêncio profundo. E quando acordei, eu estava sozinho. O espelho? Não sei. Mas a sensação de que algo está sempre atrás de mim, me observando, nunca desapareceu. E, se você me perguntar, eu diria que você nunca deve comprar um espelho antigo.
Nunca, jamais. A boneca de vidro. Boa noite. Sabe quando você sente que algo está errado, mas não sabe exatamente o que? Foi assim que me senti quando entrei naquela loja de antiguidades pela primeira vez. Naquele momento, eu não sabia que o objeto que eu havia comprado mudaria completamente a minha vida. A princípio, era só mais uma compra aparentemente inofensiva, algo que poderia ser uma adição interessante à decoração da minha casa. Mas a verdade é que eu só deveria ter deixado aquilo onde estava. Eu sempre fui fascinado por colecionar itens raros, principalmente objetos antigos. Há algo na história de cada um deles que me intriga, como se cada peça guardasse um segredo. Foi isso que me levou até a loja de antiguidades no centro da cidade, um lugar pequeno e apertado, com prateleiras abarrotadas de tudo que você pode imaginar. Estava chovendo quando entrei, e o som da água batendo nas janelas criava uma atmosfera pesada no ambiente. Ela estava lá, em cima de uma estante de vidro, como se estivesse esperando por mim. Era uma boneca, mas não era uma boneca qualquer. Seus olhos de vidro escuros estavam fixos em mim, e seu sorriso parecia inquietante, como se estivesse sabendo de algo que eu ainda não sabia. A boneca tinha um vestido antigo, sujo pelo tempo, e uma franja de cabelo preto emoldurava seu rosto pálido. Não parecia estar deteriorada, mas havia algo na sua aparência que a tornava completamente desconcertante. A vendedora, uma mulher idosa com o rosto marcado por rugas profundas, me observava atentamente enquanto eu analisava a boneca. Ela parecia hesitar por um momento antes de falar, como se estivesse ponderando se deveria me contar algo. Essa boneca, ela começou, com a voz rouca e fraca, como se estivesse relutante. Ela tem uma história muito antiga. Muitos que a compraram nunca voltaram para contar o que aconteceu depois. Mas se você decidir levar, saiba que ela não é uma boneca comum. Eu ri, achando que ela estava apenas tentando me vender a peça com uma história para torná-la mais interessante. Não me importei com o aviso e comprei a boneca. Eu estava acostumado com histórias sobre objetos amaldiçoados, mas não acreditava nelas. Cheguei em casa com a boneca e a coloquei no centro da sala de estar, em cima de uma mesa, como se fosse uma peça decorativa. Durante a primeira noite, nada aconteceu. Mas ao amanhecer, eu percebi algo estranho. A boneca estava em uma posição diferente, como se tivesse sido movida. Inicialmente, achei que havia sido o vento ou um movimento involuntário ao arrumar a casa, mas logo me dei conta de que não tinha sido isso. Na noite seguinte, acordei com um barulho suave vindo da sala. Levantei-me da cama, confuso, e fui até lá. Ao entrar na sala, percebi que a boneca estava de frente para mim. Seus olhos de vidro estavam mais intensos, como se observassem cada movimento meu. Eu tentei ignorar, mas o sentimento de desconforto só aumentava. Passei a noite inteira acordado, olhando para ela, me perguntando o que estava acontecendo. A cada dia, a situação piorava. Eu começava a ouvir sussurros baixos vindo da sala, mas, ao entrar, não havia nada. A boneca estava sempre em posições diferentes, em alguns momentos até parecendo mais próxima de onde eu estava. Mas o mais estranho era que, ao olhar para os seus olhos, eu sentia que algo estava ali. Algo que não deveria estar. Algo que estava ciente da minha presença. Na sexta noite, as coisas saíram completamente de controle. Eu estava sentado no sofá, assistindo TV, quando vi um reflexo no canto da minha visão. A boneca estava lá, mas não estava mais na mesa. Ela estava em pé, no meio da sala, com os olhos fixos em mim. Eu fiquei paralisado, como ela havia se movido sem eu perceber. O mais assustador, no entanto, aconteceu quando o relógio marcou meia-noite. Eu ouvi passos suaves se aproximando de mim, como se alguém estivesse andando pela casa. Não eram passos humanos, mas passos pesados, arrastados. Eu me virei para olhar e, de repente, vi a boneca se movendo em direção a mim, de forma lenta e incontrolável, como se estivesse sendo puxada por fios invisíveis. Meu coração acelerou e eu corri para o corredor, sentindo uma presença gelada atrás de mim. Quando olhei para trás,
A boneca estava parada, de frente para a parede. Mas o mais estranho era o fato de que, agora, eu podia ouvir uma risada baixa e maníaca vindo de dentro da boneca. Não era uma risada humana. Era algo distorcido, algo que fazia a espinha gelar. No dia seguinte, eu decidi que precisava me livrar dela. Levei a boneca de volta à loja de antiguidades, mas, ao chegar lá, encontrei algo ainda mais perturbador. O lugar estava vazio. Não havia ninguém. Nenhuma evidência de que alguém tivesse estado lá. Eu procurei pela vendedora, mas não encontrei sinal dela em lugar algum. Desesperado, saí da loja e voltei para casa, mas ao abrir a porta, vi algo que me fez parar. A boneca estava lá, na sala, em cima da mesa, como se estivesse esperando por mim. Eu sabia que não havia sido eu quem a havia colocado ali. Não havia explicação lógica para o que estava acontecendo. Foi então que uma ideia começou a tomar forma em minha mente. Talvez a boneca estivesse ligada a algo mais, algo além da simples superstição. Eu não sabia mais o que fazer. Tudo o que eu queria era que a boneca desaparecesse de minha vida. À medida que as noites passavam, a boneca continuava a se mover. Cada vez mais perto, cada vez mais real. Os sussurros se intensificaram, e eu senti como se estivesse sendo puxado para ela, como se a boneca estivesse me chamando, me atraindo para um destino que eu não poderia evitar. Eu sabia que a única maneira de me livrar dela seria destruí-la completamente. Mas a verdade é que, no fundo, eu sabia que isso nunca seria o fim. Talvez eu tenha ficado louco. Talvez a boneca tenha realmente algum tipo de poder. Ou talvez o mal que ela carrega não possa ser simplesmente destruído. Só sei que, a partir do momento em que entrei naquela loja, minha vida nunca mais foi a mesma. Agora, aqui estou, sozinho, com a boneca novamente em minhas mãos, a cada noite mais próxima, mais viva, mais insaciável. E se você estiver ouvindo isso, tome cuidado, porque, em algum momento, ela pode estar em sua casa também, esperando por você, com seus olhos de vidro e seu sorriso distorcido. A boneca do sótão. Boa noite. Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa. Sempre achei que essas histórias de espíritos e objetos amaldiçoados eram apenas invenções de quem não sabia lidar com o desconhecido. Mas, depois do que aconteceu comigo, posso garantir que há coisas que não podemos explicar. E, se você me perguntar, eu diria que existem objetos que têm o poder de atrair algo muito mais sombrio. Eu estava em uma fase da minha vida em que as coisas pareciam tranquilas, até que recebi uma ligação de um advogado. Ele me informou que eu havia herdado a antiga casa de minha avó, uma casa no campo onde eu costumava passar os verões da infância. Não era uma casa bonita. Na verdade, era velha, com as janelas empoeiradas e o jardim completamente abandonado. Mesmo assim, achei que seria interessante dar uma olhada, talvez pegar algumas lembranças. Quando cheguei, a casa parecia ainda mais desolada do que eu lembrava. O cheiro de madeira envelhecida e mofo estava no ar, e as paredes rangiam com cada passo. Depois de fazer um breve tour pela casa, decidi subir até o sótão, onde, segundo o advogado, estavam armazenados alguns objetos antigos que eu poderia querer pegar. Eu não estava preparado para o que encontraria lá. O sótão era escuro e abafado. A luz fraca da lâmpada pendurada não iluminava muito. Eu vasculhei algumas caixas e móveis antigos, mas o que realmente me chamou a atenção foi o que estava em uma prateleira no canto mais afastado. Uma boneca, mas não era qualquer boneca. Ela tinha uma aparência incomum, como se tivesse sido feita há muito tempo, com cabelo de cabelo real e olhos de vidro que refletiam a luz de uma forma estranha. Ela estava sentada, como se estivesse me observando. De imediato, algo me fez ficar desconfortável. Não sei o que exatamente. Talvez fosse o fato de os olhos da boneca parecerem tão vivos, tão atentos. Eu a peguei e examinei de perto. O sorriso dela era distorcido e parecia um pouco fora do lugar. Havia algo inquietante nela, mas não consegui resistir. Decidi levá-la para minha casa.
Na primeira noite que passei com a boneca, as coisas começaram a ficar estranhas. Durante a madrugada, acordei com um som suave, como um arranhar de vidro. Eu olhei ao redor, confuso, mas não vi nada. Apenas a boneca, em sua posição original, sentada em cima de uma mesa. Não achei que fosse algo importante, então voltei a dormir. Mas nas noites seguintes, os sons começaram a se intensificar. No começo, eram apenas pequenos arranhos, como se a boneca estivesse se movendo. Então, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Eu acordei em uma manhã e encontrei a boneca no chão, como se alguém tivesse a derrubado. Eu me perguntei como isso poderia ter acontecido, já que ela estava perfeitamente equilibrada na noite anterior. Com o tempo, comecei a perceber algo ainda mais perturbador. Quando eu olhava para os olhos da boneca, eles pareciam estar em constante movimento, como se seguissem meus passos pela casa. Era como se ela estivesse me observando, estudando cada movimento meu. Às vezes, quando a olhava mais de perto, eu jurava que o sorriso dela havia mudado, como se ela estivesse sorrindo de verdade. Eu tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era só minha imaginação. Mas uma noite, as coisas passaram dos limites. Eu estava sentado no sofá, assistindo TV, quando a boneca, que estava na mesa, simplesmente desapareceu. Eu levantei e procurei por toda a casa, chamando por ela, mas não a encontrei em lugar algum. Foi então que o medo realmente se instalou em mim. No fundo do corredor, uma luz fraca estava acesa e, ao me aproximar, vi a boneca. Ela estava em pé, com os braços esticados, como se estivesse pronta para caminhar até mim. Não conseguia acreditar no que estava vendo. O que era isso? Como ela se moveu até ali? Eu estava ficando louco, ou havia algo muito mais sinistro acontecendo? Na noite seguinte, a situação piorou. Eu acordei no meio da madrugada, com um grito baixo vindo do andar de cima. Levantei-me rapidamente e corri para o quarto onde a boneca estava. Quando entrei, o que vi fez meu sangue gelar. Ela estava lá, no centro do quarto, com os olhos fixos em mim. Mas não era só isso. Havia uma figura ao lado dela. Uma sombra, uma presença que eu não podia distinguir. Só sabia que algo estava ali, me observando. Eu tentei me mover, mas meu corpo estava paralisado de medo. A sombra parecia se mover, e a boneca seguiu com o movimento dos seus olhos, como se estivesse reagindo a ela. Foi então que eu ouvi uma voz, baixa e rouca, vinda de algum lugar profundo dentro de mim. Uma voz que dizia: "Ela está voltando, e você não pode escapar." Eu não sabia o que fazer. Corri até a porta e a travei, mas a sensação de que algo estava se aproximando de mim nunca foi tão real. Eu sabia que algo estava dentro daquela boneca, algo que eu não deveria ter trazido para minha vida. Na manhã seguinte, eu procurei por informações sobre a boneca. A pesquisa me levou a uma história antiga sobre um fabricante de brinquedos que havia desaparecido misteriosamente, junto com sua filha, uma jovem menina que adorava bonecas. Diziam que ele havia criado uma boneca especial, com a alma de sua filha, mas algo deu errado. Desde então, a boneca havia sido passada de pessoa para pessoa, sempre causando estranhos incidentes. Agora, eu sabia o que estava acontecendo. A boneca não era apenas um brinquedo. Ela estava ligada a algo muito mais sombrio, a algo que não poderia ser controlado. Eu decidi que precisava me livrar dela, mas, no fundo, sabia que isso nunca seria o fim. Talvez, se você estiver ouvindo isso, tenha percebido algo que eu não percebi antes. Algo que não deveria estar sendo dito. Algo que, se a boneca entrar na sua casa, você também poderá experimentar. O brinquedo que não devia ter sido tocada. Boa noite. Se você está ouvindo isso agora, é porque provavelmente está em busca de algo perturbador. Eu sou Paulo, moro em um bairro afastado e nunca imaginei que minha vida iria mudar por causa de um brinquedo. Você deve estar pensando que é apenas mais uma história boba, mas te peço que fique comigo. Não sei como, mas vou tentar te mostrar o que aconteceu. Tudo começou na noite em que minha esposa me pediu para ir até o mercado comprar alguns itens.
Nossa casa, que já estava em um bairro isolado, parecia ainda mais quieta naquela noite. Eu sempre achei estranho o silêncio do lugar, mas nunca dei muita atenção. Ao sair do mercado, passei em frente a uma loja de antiguidades, um pequeno lugar que sempre me chamou a atenção, mas nunca entrei. Algo me puxou para lá naquela noite. Eu estava cansado, mas uma sensação inexplicável me fez estacionar e ir até a vitrine. Lá dentro, o cheiro de madeira envelhecida e poeira era forte, mas agradável, de alguma forma. Eu andava pelo local, observando as peças, quando algo me chamou a atenção. Em uma prateleira, no fundo da loja, havia um boneco de porcelana. Era um boneco velho, com olhos que pareciam seguir você, não importa onde estivesse. Sua roupa estava desbotada pelo tempo, mas algo nele não me deixava parar de olhar. Um pressentimento estranho me invadiu, mas a curiosidade foi mais forte. O vendedor, um homem idoso com um sorriso estranho, se aproximou de mim. Esse boneco não é para qualquer um, ele disse com uma voz rouca. Eu estava prestes a perguntar o que ele queria dizer com isso, mas ele continuou. Ele tem uma história, mas a história que ele carrega pode mudar tudo. Eu ri daquilo, como qualquer um faria. Nada como um bom mistério para vender, pensei. Mesmo com a sensação estranha, eu comprei o boneco. Não foi caro, e o homem parecia insistir em que eu o levasse. Quando voltei para casa, minha esposa me olhou, um tanto desconfiada. Onde você arrumou isso? Ela perguntou, olhando para o boneco. Na loja de antiguidades. Não sei, algo nele me chamou a atenção. Ela riu, mas eu percebi que ela não estava tão confortável com o que eu havia trazido. Coloquei o boneco em uma prateleira do corredor, ao lado de outros objetos antigos que coletávamos ao longo dos anos. Naquela noite, tudo parecia normal, mas à medida que os dias passavam, algo estranho começou a acontecer. Eu começava a ver o boneco em lugares diferentes. No começo, achei que fosse eu, que o havia movido sem perceber, mas logo percebi que não estava mais sozinho. O boneco se movia, e mais, parecia olhar diretamente para mim. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, voltei para casa mais cedo do que o usual. Quando entrei, ouvi um barulho vindo do corredor, um leve som de algo quebrando. Fui até o local e encontrei o boneco caído no chão, com a cabeça virada de maneira estranha. Meu estômago se revirou. Aquilo não era normal. Decidi pegar o boneco e colocá-lo de volta em sua prateleira. Mas antes que eu pudesse fazer isso, o telefone tocou. Era minha esposa, dizendo que estava indo sair com uma amiga. Ela estava estranhamente nervosa ao telefone, mas não pude entender o motivo. O boneco, ele está se movendo, Paulo. Não está mais no lugar onde você deixou. Está em outro cômodo. Eu nunca fui supersticioso, mas algo na voz dela me fez perceber que algo não estava certo. A sensação de desconforto aumentava, e logo a casa começou a parecer estranha, como se o ambiente estivesse sendo alterado. Ao ligar para ela, a linha ficou muda. Por um momento, tudo o que eu podia ouvir era o silêncio. Mas então, algo mais, algo frio, algo distante. Pela primeira vez, senti um arrepio na espinha. O boneco estava agora no meio da sala, sem nenhum motivo aparente. Corri até lá, mas antes que eu pudesse pegá-lo, algo me parou. O boneco estava deitado de costas, com a boca aberta, como se estivesse tentando me chamar. Senti algo pesando sobre mim, como se uma sombra me observasse. Eu estava prestes a tocar no boneco quando uma luz começou a piscar. No exato momento, a porta do corredor se fechou com um estrondo. A casa ficou fria. Eu estava preso. O boneco, agora em minha frente, parecia estar sorrindo de maneira torta, e eu vi pela primeira vez algo que jamais esquecerei. Seus olhos eram vivos, e estavam olhando diretamente para mim. E antes que eu pudesse me mover, a sombra que me observava se materializou em um vulto humano. A figura parecia um homem, mas algo estava errado. Seu rosto estava deformado, sem expressão. Eu não conseguia gritar. O medo tomou conta de mim. Ele veio até o boneco,
tocou sua cabeça e então desapareceu, deixando o ambiente mais frio do que antes. No instante seguinte, ouvi a porta da frente se abrir. Minha esposa entrou, com os olhos arregalados e pálidos. Ela olhou para mim e para o boneco, e a única coisa que consegui dizer foi: nós temos que ir. Agora! A sensação de pavor foi tão grande que não consegui esperar mais. Peguei o boneco e o coloquei em uma caixa, selando-a de forma que não pudesse mais tocá-lo. Mas a cada noite, a cada dia que passa, a sensação de que o boneco ainda está em algum lugar, observando, nunca me deixa em paz. Agora, sempre que fecho os olhos, posso ouvir o som das pequenas mãos de porcelana batendo, como se estivesse tentando se soltar. Eles estão por aí, em algum lugar, esperando o momento certo. Eu sei que, de alguma forma, o boneco vai encontrar o caminho de volta. Brinquedos perdidos. Antes que eu comece o relato, peço a todos que deixem o like, para que o vídeo chegue a mais pessoas. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Rogério, e se você está ouvindo isso, peço que preste muita atenção. Não estou aqui para assustar ninguém sem motivo, nem para contar uma história inventada. O que aconteceu comigo é real. Ei, se você já viu um brinquedo antigo em um lugar onde não deveria estar, fuja. Tudo começou há alguns anos, quando eu ainda trabalhava como restaurador de antiguidades. Meu trabalho era recuperar móveis, objetos e até brinquedos antigos, tornando-os peças valiosas novamente. Eu sempre fui apaixonado por esse ofício, mas nunca imaginei que um simples trabalho pudesse me levar ao pior pesadelo da minha vida: a chegada dos brinquedos. Numa tarde chuvosa, um homem apareceu na minha loja carregando uma velha caixa de madeira. Ele tinha um olhar cansado, abatido, como se não dormisse há dias. Colocou a caixa sobre o balcão e disse: "Preciso me livrar disso. Pago o que for para você restaurar e vender, mas não os leve para casa." Fiquei intrigado. Abri a caixa e vi um conjunto de brinquedos antigos, bonecas de porcelana, um cavalinho de balanço de madeira, um palhaço de corda e um pequeno tambor enferrujado. Todos pareciam muito gastos, como se tivessem sido amados e esquecidos ao longo de gerações. "De onde são?" perguntei. O homem hesitou. Seus olhos estavam vermelhos e ele sussurrou: "Da casa da minha avó. Mas eles não deveriam estar aqui." Antes que eu pudesse perguntar mais, ele deixou o dinheiro sobre o balcão e saiu apressado. Algo na maneira como ele falou me incomodou, mas, como sempre, coloquei a lógica acima do medo. Peguei os brinquedos e os levei para minha oficina nos fundos da casa. A primeira noite. A restauração foi tranquila até a primeira noite. Eu estava na sala assistindo TV quando ouvi um barulho vindo da oficina. Era um rangido baixo, como se algo estivesse se movendo. Peguei uma lanterna e fui até lá. A porta estava entreaberta. A luz fraca iluminava a bancada, onde eu havia deixado os brinquedos. Mas algo estava errado. O palhaço de corda, que antes estava deitado, agora estava sentado, e a pequena boneca de porcelana havia se virado em minha direção. Um arrepio subiu pela minha espinha. Fechei a porta, tranquei-a e tentei me convencer de que era apenas o vento. Mas então, na madrugada, fui acordado por um som ainda mais perturbador. Um tambor, baixo, ritmado. Bum, bum, bum. Levantei-me de um salto, meu coração disparado. O som vinha da oficina. Caminhei devagar até lá, sentindo um medo irracional. Quando abri a porta, o tambor estava no chão, batendo sozinho. Foi o suficiente. Peguei os brinquedos e os coloquei de volta na caixa. No dia seguinte, decidi devolver ao homem que os trouxe. Mas, quando fui procurá-lo, descobri algo terrível. O homem havia morrido na noite anterior. A casa abandonada. Eu não sabia o que fazer. Estava com brinquedos que claramente não pertenciam a mim e que, de alguma forma, estavam ligados a algo ruim. Então, decidi ir até a casa da avó dele. A casa ficava numa estrada de terra, afastada da cidade. Ao chegar, senti um arrepio. Era uma construção antiga,
com as janelas quebradas e o telhado parcialmente destruído. O portão rangeu quando a sombra na casa de bonecas. No interior, cheiro de mofo e madeira. Eu sou o tipo de pessoa que nunca acreditou nessas Vasculhei os cômodos até encontrar assombração ou objetos amaldiçoados. Foi ali que o horror começou. Sempre achei que sobre uma pequena eram só exageros ou invenções para assustar crianças. Os mesmos brinquedos. Mas depois do que aconteceu comigo e com minha irmã, olhei para a caixa e não duvidar de nada. Estava vazia. Começou quando meu corpo inteiro gelou quando mudou para uma casa antiga no interior. Ela tinha acabado de se divorciar, mas não havia um recomeço para ela. Apenas uma porta entreaberta levando a um porão escuro. O lugar era enorme, me fez descer madeira graus, com talvez um cheio de árvore ou desespero. Parecia ter saído de um filme de terror. No fundo do porão, para Marina, encontrei uma cena que jamais esquecerei. Barato e afastado da cidade, dezenas delas, no dia da mudança, presas às paredes, ajudei a levar as caixas para da madeira. A casa tinha cheios de poeira e madeira velha. As paredes rangiam como havia uma cadeira infantil, algo onde um pequeno esqueleto. Mas o que mais me incomodava era a sensação de que alguém estava nos observando. Quando me aproximei, enquanto organizava o tambor novamente, Alice encontrou algo no sótão. Uma casa de bonecas antiga, uma voz feita de madeira escura e detalhes minuciosos. Você trouxe meus Ela estava empoeirada. Saí correndo daquela casa, sem olhar para trás. Pequenos móveis. Nunca mais ouvi falar da família daquele e até miniaturas. Nunca mais aceitei restaurar brinquedos. Alice ficou encantada, mas às vezes levá-la para o noite. Na primeira noite, tambor, enquanto dormia sozinho, fui acordado por um barulho. Um toque, 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 vindo do quarto de Alice. Caminhei pelo corredor escuro. Ao abrir a porta, a vi sentada na cama, olhando fixamente para a casa de bonecas. O que foi, Alice? Ela não respondeu. Apenas apontou para a casa. Eles estão se mexendo. Acendi a luz e olhei para a casinha. Nada parecia errado, mas senti um arrepio subir pela espinha. Quem, Alice? Os bonecos. Eles andam à noite. Tentei acalmá-la, dizendo que era só um sonho, mas, no fundo, aquela casa de bonecas me deixava inquieto. Resolvi ignorar e voltei para o quarto, mas as coisas pioraram. Nos dias seguintes, Marina começou a notar que os móveis da casa de bonecas mudavam de lugar sozinhos. Um sofá que estava na sala aparecia no quarto. Miniaturas de cadeiras sumiam e reapareciam do lado de fora. Alice falava com alguém invisível, sempre chamando de a mulher do vestido preto. Uma noite, acordei de novo com o toque, toque, toque. Mas dessa vez, o barulho vinha da sala. Desci as escadas e vi Alice sentada no escuro, encarando a casa de bonecas. O que você está fazendo aqui? Perguntei. Ela virou o rosto lentamente e sussurrou. Ela quer sair. A luz piscou. Um vento gelado atravessou a sala e a porta da casa de bonecas se abriu sozinha. Dentro dela, vi algo que não estava ali antes. Uma boneca nova, vestida de preto, com olhos de vidro que pareciam vivos. Marina acordou com o meu grito. Peguei a casa de bonecas e a levei para fora, jogando no quintal. Pegamos Alice e ficamos no carro até o sol nascer. Na manhã seguinte, decidimos nos livrar da maldita casa de bonecas. Peguei um machado. Quando fui acertá-la, algo segurou minha mão. Um frio cortante percorreu meu braço e ouvi um sussurro no meu ouvido. Você não pode me tirar daqui. Ignorei o medo e golpeei com força. A madeira rachou, mas, dentro da casa de bonecas, havia algo impossível. Uma miniatura exata da nossa casa, e dentro dela, 3 bonecos, idênticos a nós. Antes que eu pudesse reagir, a boneca de vestido preto se virou sozinha, olhando diretamente para mim. Seu sorriso cresceu, e seus olhos escuros piscavam. Joguei fogo naquela maldita casa. As chamas iluminaram o quintal, e, por um segundo, juro que vi uma sombra feminina saindo da fumaça e desaparecendo no escuro da noite. No dia seguinte, Marina colocou a casa à venda. Alice nunca mais mencionou a mulher do vestido preto. Mas, antes de irmos embora, ela me puxou para perto e disse baixinho. Ela disse que volta quando a nova família chegar. Fomos embora, sem olhar para trás. Mas, às vezes, quando estou sozinho à noite, ainda ouço toque, toque, toque. E eu sei que, em algum lugar,
Aquela maldita casa de bonecas ainda está esperando sua próxima vítima.